Fala, constitucionalistas! Vamos dar prosseguimento agora aos nossos blocos e falaremos sobre unidades de competência. Aqui nós abordaremos sobre emprego público, sobre cargos. Nós veremos que nós temos os cargos de provimento, nós temos cargo em comissão, nós vamos ver a diferença. Quando nós temos um cargo em direção, em chefia. Então vai ser mais ou menos nesse sentido que nós vamos ver agora esse bloco. Creio que seja um bloco ali tranquilo, seja um bloco mais rápido. Vamos bater os pontos mais importantes e assim daremos continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional do básico ao avançado, para que você possa passar no seu concurso. Vamos ao nosso material. Falaremos sobre unidades de competência. E aqui nós vamos abordar primeiramente sobre os nossos cargos. E eu tenho dois tipos de cargo. O primeiro é o cargo de provimento. É o cargo de provimento efetivo. E quem é esse aqui? Ele faz parte da onde? Ele faz parte do ente do direito privado, de direito público, e é isso que nós vamos bater agora. Ele faz parte do ente de direito público. Então vamos lá. Ele faz parte, ele é um ente de direito público. Então, isso aqui na sua prova, a sua banca já vai querer falar que, referente ao cargo sobre o provimento efetivo, é correto afirmar que ele é ente de direito público e direito privado. Então já está errado. Você sabe que aqueles cargos de provimento efetivo tem que ser um ente de direito público. E esse ente de direito público, nós vamos ver que ele tem aqui 3 tópicos que você precisa saber ou você precisa se relembrar. Eu tenho da administração direta, se é ente de direito público, então eu tenho da minha administração direta. Não é a minha administração indireta. Lembra da nossa aula anterior? Lembra dos nossos blocos anteriores que nós falamos sobre a fase, que é a da administração indireta? Então, não, aqui é da administração direta. Se é direito público, então é uma autarquia. E se é direito público, também é uma fundação. Então, esses pontos aqui, quando falar de cargo de provimento efetivo, é isso que você tem que saber. Ele é um ente de direito público. Então, uma pessoa que é concursada dentro da área da administração direta, dentro de uma autarquia, de uma fundação, ela tem um cargo de provimento efetivo. Ela não tem um emprego público. Ela não recebe salário, ela recebe provimento, subsídio. Ela não é regida pela CLT, não, ela não é regida pela CLT, porque ela tem um cargo de provimento efetivo. Então, pegando o ensejo, precisa ser aprovado em concurso público. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Precisa ser aprovado em concurso público. Precisa ser aprovado em concurso público. Então, para que você possa ter um cargo de provimento efetivo, você precisa ser aprovado em concurso público. E aqui nós temos algumas características. Quais? Servidor público, a estabilidade, o regime próprio de previdência e a remuneração, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Aquelas pessoas que são aprovadas em concurso público, elas são chamadas de servidor público. Servidor público. Ela tem o que todos vocês que estão aí do outro lado, a grande maioria deseja, que é a estabilidade.
ela também vai ter o quê? O regime próprio de previdência social, o RPPS, regime próprio de previdência social. Então você anota aí, regime próprio de previdência social. E ela vai ter a remuneração. Remuneração. Então, olha só, querido constitucionalistas, esses pontos você tem que saber, você tem que conhecer. Por quê? Porque são esses pontos aqui que ele vai querer trocar. Ele vai querer falar que não tem a estabilidade, vai querer falar que não é o regime próprio de previdência social, é o regime geral de previdência social, é o RGPS, regime geral. Não é o geral, é o regime próprio. Vai falar essa pessoa tipo, é assalariada? Ela recebe salário ou é remuneração? Então, são esses tópicos aqui basilares, básicos, princípios basilares que você tem que saber. Vamos falar agora sobre os cargos em comissão, ok? Vamos falar agora sobre os cargos em comissão. Então, nós estamos falando dos cargos e agora nós falaremos sobre os cargos em comissão. E o que eu preciso saber do cargo de comissão? A primeira coisa que eu tenho que lembrar sobre o cargo em comissão é que eu tenho os cargos de direção, chefia e assessoramento. Aqui, inclusive, eles recebem o quê? Uma farpela maior, né? São os cargos de chefia, direção e assessoramento. Aqui eles recebem uma verba maior. Direção, chefia e assessoramento. Beleza? Os cargos em comissão são cargos de provimento efetivo ou não. Ele pode ser um cargo de provimento efetivo. A pessoa pode ter ali um cargo de provimento efetivo e acabar pegando uma comissão em uma outra parte, em um outro cargo, pegando uma comissão ou não. Ou simplesmente ser uma pessoa que foi nomeada para aquele cargo em comissão. Foi uma pessoa que foi nomeado. Ó, você foi nomeado, vou dar um exemplo, tá? Hipotético. Você foi nomeado a ser secretário de Segurança Pública. Ele não precisa ter sido aprovado em um concurso público. Ele foi nomeado, é a livre nomeação. Se ele foi nomeado, quer dizer também que ele pode ser exonerado. Então, cuidado que o cargo em comissão, ele pode ser um cargo de provimento efetivo ou não. Vamos lá anotar essa parte aqui, constitucionalistas. Vamos lá. Ele pode ter um cargo de provimento efetivo ou não. Beleza? E como eu expliquei, seria no sentido da livre nomeação, se for ou não, se ele não tem esse cargo de provimento efetivo, são os casos da livre nomeação ou livre exoneração. Vamos anotar isso aqui. Vocês podem ver que eu deixei aqui 2 slides bem tranquilo, olha só, bem separado, só específico aqui, para que você possa gravar cada coisa aqui. Livre nomeação e livre exoneração. Então, quando fala assim, que o governador, que o presidente, ele nomeou fulano, ele exonerou, já é a 4ª exoneração, cara, isso aqui é uma coisa que compete a ele. Aqui não fala que tem que ter um limite. Então, ele pode nomear e exonerar quem ele quiser. Se é ético ou não, é outra coisa, mas ele está dentro da lei, ok? Vamos falar agora sobre emprego público.
Vamos falar sobre emprego público. Um emprego público, a primeira coisa que você tem que saber, tem que vir na sua mente, que ele é um ente de direito privado. Ele é um ente de direito privado. Então, olha a diferença do cargo e olha a diferença do emprego público. Você já vê, um é ente de direito público, o outro é ente de direito privado. Ele vai querer o quê? O que a sua banca vai querer fazer? Vai querer trocar aqui, vai querer falar que o emprego público tem que ser ente de direito público. Você vai errar uma questão boba. Quem seriam esses entes de direito privados? Vamos lá? Vamos ver quem são. Eu vou aqui colocar as iniciais, mas vocês podem escrever. É a minha sociedade de economia mista. Ok? Sociedade de economia mista. E eu também tenho as empresas públicas. E eu também tenho as empresas públicas. Então, gravem. Quem é que tem emprego público? São as pessoas que trabalham na sociedade de economia mista ou das empresas públicas. Professor, mas se elas trabalham, seria concurso público? Sim. Sim. Aqui também é via concurso público. Vamos anotar isso aí, ó. Aqui também eu vou ter concurso público. E se eu tenho concurso público, quer dizer que então vai ser regido pelo regimento próprio de previdência social, professor? Vai ser como é na situação do cargo? Não. Não vai ser como na situação do cargo. Aqui ele vai ser regido pela CLT, ok? Vamos lá, vamos ver essa diferença aqui agora. Aqui ele vai ser regido pela CLT. Quer dizer que isso é ruim? Nós vimos que o outro, no caso dos cargos de provimento efetivo, ele é aprovado em concurso público, ele é um servidor público, ele tem a estabilidade e o regime próprio de previdência social. Já aqui, ele passa no concurso público, mas ele é aprovado aonde? Ele é regido por quem? Pela própria CLT. Um grande exemplo disso é o Banco do Brasil. Você faz um concurso para o Banco do Brasil e você é regido pela CLT, só que isso não é ruim. Você tem todas as garantias, você tem o FGTS, você tem todas as garantias e você tem basicamente, né, abre aspas, você tem basicamente uma estabilidade. Não é também assim, vai te mandar embora como uma empresa qualquer. Não é assim. Mas aqui é o regime geral de previdência social. Aqui é o regime geral de previdência social, diferente do cargo, que é o RPPS. Beleza? E como eu falei ali também, aqui ele vai ter o quê? Aqui ele vai ter o FGTS. Vamos acrescentar mais um aqui. Coisa que quem tem um cargo de provimento efetivo não tem o FGTS. Não tem o FGTS. Olha só, outra pergunta muito boa. Quem está aqui no cargo de comissão que não tem um cargo de provimento efetivo, ele vai ser regido pela CLT ou ele vai ser regido por um regimento, pelo regimento interno, um regimento próprio? Aqui ele vai ser regido pela mesma coisa daquela pessoa que tem um cargo de provimento efetivo, não é pela CLT. Então cuidado com isso, porque nesse caso aqui ele não vai ser regido pela CLT, quando é o caso dos cargos em comissão, daquelas pessoas que não têm o cargo de provimento efetivo. Beleza? Então, preste atenção nisso aí, que isso é importante. Agora, olha só, todo funcionário público, todos que passam por um concurso público, eles têm estabilidade? Não, nem todos têm. Nem todos têm a pretensão de ter a estabilidade, porque no caso de emprego público, ele vai passar por um concurso público, mas vai ser regido pela
CLT, ok? Vamos ver mais algumas coisas aqui. Aqui ele vai ter um salário. Aqui ele vai ter um salário. Então, se tiver um funcionário público que não é regido pela CLT, que ele tem o cargo de provimento efetivo, muitas das vezes você escuta o camarada falando assim, não, vou receber o meu salário. Isso está errado. Se você tem um cargo de provimento efetivo, é a sua remuneração, não é o seu salário. Salário é para quem é regido pela CLT. Professor, dá um exemplo aí. Sim, eu já até falei, o Banco do Brasil. Aqui eu tenho o Banco do Brasil. É justamente esse processo. E aqui ele não é chamado de funcionário público. Aqui ele é chamado de empregado público. Ok? Então, diferença de cargo e diferença de emprego público. Vamos ver agora sobre as funções. Vamos ver agora sobre as funções. Sobre as funções eu tenho duas. Eu tenho a temporária e eu tenho a função de confiança. Ok? Eu tenho a temporária e a de confiança. Vamos lá. Eu tenho a temporária e eu tenho a de confiança. E eu tenho também a de confiança. Vamos lá, vamos anotar aqui. E essa aqui está parecendo até uma espinha, mas vamos lá. Na temporária, você pode ler o inciso 9 do artigo 37. O inciso 9, ele vai te dizer o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, que é o que nós estamos vendo agora, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, a função temporária, a primeira coisa que você tem que saber é que é para atender o quê? A necessidade. É para atender a necessidade temporária de quem? De interesse público. Ok? Para atender a necessidade temporária de interesse público. Precisa de concurso público? Não precisa de concurso público. Não precisa de concurso público. Aqui pode ser o quê? Pode ser simplesmente um processo seletivo simplificado. Aqui ele vai fazer um processo seletivo simplificado. E por que ele não vai fazer um concurso público? Por que esse processo seletivo é simplificado? Nós lemos aqui a lei seca. É para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, vou ter um interesse público, por exemplo, aquelas pessoas que fazem o levantamento para o IBGE. As pessoas saem na rua para fazer o levantamento sobre determinado assunto. Eu não preciso fazer um concurso público para contratar as pessoas porque eu não faço aquilo direto. Então, eu vou lá por uma necessidade temporária de interesse público, eu contrato essas pessoas simplesmente para fazer aquele levantamento, para fazer o levantamento de dados. Beleza? Então, só para que você possa entender e massificar ainda mais na sua cabeça. Vai ter vínculo com a administração pública? Vai ter vínculo com o Estado? Não tem vínculo.
ok? Não tem vínculo. Ele não vai ter vínculo, ele também não tem estabilidade. Ele também não vai ter estabilidade. Ele vai ser o regime geral de previdência social. E ele é regido por um estatuto. Olha só que interessante. Ele é regido por um estatuto e não pela CLT. É regido por um estatuto e não pela CLT, ok? Então, grava que isso é importante, beleza? Grava que isso aqui pode cair na sua prova e ele vai tirar uma dessas características, vai colocar alguma outra coisa, vai colocar que essa necessidade é permanente, ele vai querer tirar alguma dessas palavras, falar que precisa de concurso público. É por isso que eu sempre falo aos meus alunos, e estou falando com você agora, lê, relê e trilê a letra de lei. A maioria das questões que caem em concurso público são letra de lei. Poucas questões, talvez ali para quem vai fazer um exame da ordem, uma prova ali para a magistratura, aí sim, tem que estudar jurisprudência, precedente, súmulas vinculantes, entendimento do STF, do STJ, porque não é somente letra de lei. Agora, a maioria dos outros concursos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ele vai te cobrar letra de lei. Ele vai te cobrar letra de lei. Vai por mim. Teve agora a prova da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas e a prova de oficial da PM, oficial do bombeiro. Quem estudou letra de lei se deu bem em direito constitucional. A maioria dos alunos aqui do OPR Concursos erraram ali no máximo 2 questões. Por quê? Batemos bastante letra de lei. Letra de lei é importante. É importante. Pega a sua Constituição Federal no celular. Tá indo trabalhar, tá indo para a escola, tá indo para a faculdade, tá indo para onde for. Vai lendo. Lê 5 capítulos por dia. Depois que você terminar a Constituição Federal, lê 10. Depois que terminar, lê 15. Ok? E fica fazendo esse trâmite até a sua prova, porque você vai ter a letra de lei seca na sua cabeça e você vai estar estudando, e o que vem importante sobre apontamento de súmulas, de entendimento, eu passo aqui para você. Então, a tendência é que você vá bem na parte de direito constitucional. E se você levar isso para a parte de direito, eu tenho certeza que você vai bem. Beleza? Vamos lá agora. Sobre a função de confiança, ela parece muito aquele cargo de comissão, que aquele cargo ele pode ser o quê? De direção, chefia e assessoramento. Aqui a função de confiança é a mesma coisa. É de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Aqui está lá no inciso 5 do artigo 37. Vamos ler aqui. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, é letra de lei, é isso aí. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, ele tem que ser titular de um cargo de provimento efetivo. Vamos anotar, ó. Ele tem que ser titular de um cargo
de provimento efetivo. Beleza? Essa aqui são as funções que nós temos. Essas são as funções que nós temos. Beleza? Então, corta aqui para mim. Então, constitucionalistas, aqui nós encerramos esse bloco. Eu espero que você possa ter entendido. Eu espero que você possa conseguir fazer agora a separação entre cargo, entre função, função temporária, emprego público. Eu preciso agora que você grave, faça o seu resumo, olha, lê, relê, lê aquilo 300 milhões de vezes, grave na sua mente e leve para a sua prova, porque a nossa intenção aqui no PRO Concursos, a minha intenção aqui como seu professor, é que você passe na sua prova. Então eu sei a importância de você gravar. Até o próximo bloco. Bloco é demais, né? Até o próximo bloco, querido constitucionalista.